A palavra, né, que o Senhor me deu é sobre discípulos, né, discipulado. E o Senhor tem me dado muitas coisas, muitas revelações, desde que nós começamos, né, nessa visão do MDA. Já há muito tempo atrás eu ouvi falar do Abe Uber, sobre discipulado. E eu li 2 livros muito interessantes, né, dos discípulos dele, sobre discipulado. E é um tema muito extenso, né? Eu quero pincelar um pouco de cada. Não dá para explanar tudo, mas pelo menos para a gente ter uma ideia. E eu espero que depois o Senhor vai nos dar mais e mais profundidade dentro desses temas. Mas o principal, o que o Senhor colocou assim no meu coração, é o discipulado mais intenso, é o discipulado mais profundo, é o discipulado realmente de você, aquela proposta que Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o discipulado, eu creio, mais profundo. Mas o Senhor tem ministrado no meu coração que esse não é o único discipulado. Porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser discípulo de Jesus. E aí, eu não sou crente? Nossa, eu ainda não tenho coragem de dar esse passo. E aí, eu não sou discípulo? Nossa, mas é muito radical. É tudo ou nada. E eu ainda não estou preparado. Mas o Senhor tem ministrado para mim que existe muitos tipos de discipulado, muitas coisas diferentes, e que circunstâncias diferentes, e que o aprendizado, ele é um processo que cresce. Ele não começa assim, pá, nessa primeira, né, leva mais intensa. Tanto é que Jesus tinha 70 discípulos. E depois desses 70, ele escolheu 12, que ele chamou para si. Então, o discipulado, ele acontece em 2 etapas, né? Ele acontece de uma maneira gradual. E o Senhor me deu essa palavra da questão da escolha. Quem escolhe quem? O discipulador escolhe o discípulo escolhe o discipulador, né? O que faz uma pessoa ser discípulo? O que faz uma pessoa ser discipulador? Será que eu sou discípulo? Será que eu sou discipulador? Geralmente, quando você é discípulo, né, você pode se tornar um discipulador. E geralmente, quando você é um discipulador, com certeza você é um discípulo de alguém. Então, existe esse processo. Pode ser que hoje você seja apenas um discípulo e nem percebeu, né? E o Senhor um dia quer te tornar um discipulador. Então, existem todos esses processos, queridos. E a escolha, né? Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei no celular, esqueci, coloquei no caderno, porque eu falei, vai que o celular dá um chute. Eu perco tudo. Né? Hoje a gente depende tanto da tecnologia, mas eu ainda sou das antigas e eu ainda guardo o caderno. Né? Eu coloquei assim. Enquanto isso, abram Lucas 9:57. Lucas 9:57. Né? E eu coloquei assim, a escolha do discípulo e do discipulador pode ser feita de 2 maneiras. Né? Tanto o discípulo escolhe o mestre, ou o discipulador, como o discipulador pode escolher o discípulo. Essa segunda coisa é mais rara. Geralmente, quando um discipulador escolhe o discípulo, isso vem de uma direção de Deus. Deus, na realidade, escolhe alguém para te suceder. A gente vê isso em Jesus, porque Jesus fala, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Ou seja, porque o padrão, o normal, era o discipulador escolher o discípulo. Então, Jesus mostra claramente que o padrão é o discípulo escolher o mestre, o discipulador. E Jesus mostra que ele inverteu a coisa, que não era comum. E ele fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Né? Mas o mais comum é o discipulador, aliás, o discípulo escolher um mestre. Você escolhe alguém para seguir. Você escolhe alguém para imitar. Você escolhe alguém para aprender com ele. Você escolhe. Por quê? Porque geralmente é assim, você quer aprender algo.
Você quer chegar naquele nível. Você quer alcançar aquele padrão. Então, essa motivação, essa escolha é baseada naquilo que você tem dentro de você, um sonho. Poxa, eu quero orar como aquele irmão. Eu quero fazer missão como aquele ali. Eu tenho um chamado para trabalhar com crianças. Você vai escolher o seu discipulador de acordo com aquele nível que você quer alcançar. E você vai escolher alguém que já esteja lá. E ele vai te ensinar como chegar lá. Então, o mais normal é o discípulo escolher o seu mestre. Mas nós vemos que Jesus inverteu isso nos 12. E hoje nós vamos meditar na história de Elias e Eliseu. Porque Deus escolheu para Elias um discípulo. Deus escolheu para Elias quem ele ia discipular. Então a gente vai ver que quando o discipulador escolhe, isso tem que vir do próprio Deus, né? Lucas 9:57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Amém? Esse texto mostra o quê? É o máximo nível do discipulado, é a renúncia total. Você segue a pessoa por onde ela for. Para isso você vai ter que abandonar a sua vida. Para isso você vai ter que abandonar a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. Você vai ter que abandonar tudo, porque não é possível você seguir uma pessoa para onde ela for e manter a sua vida. Esse é o nível de discipulado mais intenso, né? Mas aí talvez você pense: meu Deus, eu nunca vou ser um discípulo. Eu nunca vou conseguir chegar a esse nível. Calma, querido. Há uma possibilidade de você ser um discípulo em outro nível. É um nível de aprendizado. É um nível que você aprende com alguém. É um nível que você segue os passos de alguém. Que essa pessoa te dá uma direção, um conselho. Que você se espelha nela para conseguir crescer na fé. É como um pai na fé. Então esse é um nível mais comum. Existe um nível ainda mais raso, que seria a multidão. A multidão seguia Jesus, não o tempo todo. A multidão comeu pão, recebeu cura e recebeu instrução. Uma instrução superficial. A instrução mais profunda era para os discípulos. Então, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você abre mão, mais você recebe de Deus. Existe um prêmio, mas existe um preço. Você, para aprender, você vai ter que se desvaziar dos seus conceitos para receber o novo, para receber aquilo novo. Então a multidão, gente, elas receberam muitas bênçãos. Não quer dizer que a pessoa, quem não é discípulo não é abençoado. Não. Mas a gente tem que se identificar. Eu sou multidão, eu sou um discípulo no nível que eu estou aprendendo com outros. Ou eu já quero ir para um discipulado mais intenso. Eu quero ir para um discipulado total. Eu quero ir realmente para um discipulado. Esse discipulado mais intenso, queridos, é um discipulado de legado. É onde, quando aquela pessoa, o seu discipulador, se for, você vai assumir o lugar dele. Foi assim com Josué e Moisés, né? Josué colava em Moisés. E quando Moisés se foi, Deus levanta Josué para continuar a obra. Foi assim com Elias e Eliseu, né, que Deus fala: vai, unge Eliseu. E Elias ungiu e separou ele para profeta. E depois, quando Elias se foi, Eliseu continuou. E foi assim com Jesus e os 12. Ele escolheu eles para continuar a obra que ele começou. Havia muitos outros discípulos. As mulheres também eram discípulas, elas seguiram Jesus, elas ajudavam com o dinheiro, elas viviam ali sustentando o ministério de Jesus e aprenderam com ele. Porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres. E a gente vê que Marta fala Raboni, que quer dizer meu mestre. Então, Jesus também discipulou aquelas mulheres. Você percebe que há níveis e níveis de discipulado. Níveis e níveis de relacionamento. Né? Então, a gente tem que parar de se comparar.
de estabelecer um padrão, de estabelecer uma regra muito rígida. E isso não é algo que... Oh, que glória! Resolveu funcionar. Isso não é algo assim que pode ser colocado claramente em regras. Isso acontece naturalmente, né? Então, por exemplo, nessa hora que Jesus foi para o monte orar, ele escolheu os 12 para esse discipulado intenso. Mas existia muitos outros. Os 70, ele mandou ir pela cidade, curar enfermo, expulsar demônio. E eles foram. Eram também discípulos, né? Só não foram apóstolos, não tinham um chamado especial e diferenciado. E querido, é a gente que determina o nível que a gente vai chegar. Judas, ele desistiu, ele traiu Jesus e depois ele se enforcou. Ele abriu mão do legado, ele abriu mão de continuar aquilo que Jesus colocou na mão dele, né? A gente vê a mesma coisa. Eliseu teve um discípulo, Gease, que depois mentiu para ficar com o dinheiro e as roupas de Naamã, e ele foi cometido por lepra e toda a família dele. Então assim, Eliseu também teve um discípulo, e a gente pensa assim, poxa, onde foi que eu errei? Né? Eu estou discipulando uma pessoa, eu estou ajudando ela, eu estou ministrando, eu estou falando, eu estou investindo, mas a pessoa vai por outro caminho que não tem nada a ver. Até Jesus. Até com Jesus aconteceu isso. Por quê? Porque o discipulado é uma via de mão dupla. Você se dá, mas o outro também tem que receber. Você ensina, mas o outro tem que aprender. Você não pode impor na cabeça da pessoa nada. Ela tem que estar aberta. Ela tem que estar acessível para receber aquilo. Então, tem todos esses processos. E eu coloquei aqui, havia uns discípulos, né? Quem quiser anotar e estiver anotando, Lucas 6, do 12 ao 13, fala da escolha de Jesus, dos seus discípulos. É bom para depois vocês lerem de novo, orarem sobre isso, aprenderem, né? Eu vou dar uma pincelada assim, porque senão eu não vou conseguir explicar o discipulado intenso. E aí depois todo mundo vai pensar, nossa, eu não sou discípulo de ninguém, porque eu não tenho esse discipulado intenso. Mas você vai entender que você tem outros discípulos, discipuladores na sua vida, mestres na sua vida, que estão influenciando sim você, sem você perceber, né? Uma circunstância muito interessante foi a de Nicodemos e José de Arimateia. Eles eram fariseus. E eles eram discípulos de Jesus. A Bíblia fala aqui, está escrito em João 19, 38 ao 39, que quando Jesus foi crucificado, eles foram até Pilatos, pediu, né, para tirar o corpo de Jesus, e tirou o corpo de Jesus. E a Bíblia fala assim, que eles eram... depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Então ele era discípulo, mas ele era secreto, né? Ele aprendia, mas não falava para ninguém. Ele não defendia Jesus no meio daquelas conversas, porque ele tinha medo da pressão social. Muitas pessoas às vezes são assim. Elas querem fazer um discipulado intenso, elas creem em Jesus, mas na hora dos amigos, da pressão, do lugar, eu não vou ser radical, né? Porque se eu falar isso, eu vou perder meus amigos. Então existe também esse discípulo secreto. Calma, querido, vai chegar um momento que você vai, né, mostrar a sua fé, né? É interessante. Os discípulos andaram com Jesus a vida inteira. Quando ele foi preso e morto, eles fugiram. E esses se esconderam o tempo inteiro, e depois que Jesus tinha morrido e não tinha mais nada o que fazer, se revelaram. E eu pergunto isso para Deus, ele ainda não me respondeu. Se alguém já tiver a resposta, me fale. Por quê? Por que só depois que Jesus morreu, eles se revelaram? Então tem processos na nossa vida. Outra coisa interessante que a gente tem que aprender, né? Ninguém tem um discípulo para sempre. Você pode mudar de discipulador, você pode mudar de mestre. Você não existe uma regra fixa, né? Elias tinha um discípulo
que quando Jezabel perseguiu ele, ele deixou ele na cidade e fugiu. E depois Deus escolheu Eliseu. Já aqui na palavra fala assim, João 1, do 35 ao 38, os discípulos de João largaram João e foram seguir Jesus. Eles mudaram, né? Eles disseram, não, né? No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, quer dizer, mestre. Já pegaram Jesus como mestre. Onde estás hospedado? Então, gente, nada de mimimi se o seu discípulo te abandonar. Esse daqui eu fiz questão de colocar, nada de mimimi. Ai, o meu discípulo me abandonou, agora está seguindo fulano, agora está aprendendo com fulano, agora está, né, sendo ensinado por fulano. Querido, João não ficou triste. Porque João mesmo falou, eu batizo vocês com água, mas vem outro após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Os discípulos, é claro, não eram bestas, né? Falaram assim, opa, vamos onde tem o Espírito Santo e fogo, vamos atrás, né? E eles foram, eles queriam algo mais. Então, nada de tristeza, queridos. Vamos aprender a ser maduros, né? Vamos aprender que nós temos um chamado e uma limitação, e que as pessoas podem sim mudar de discipuladores, né? E de mestres. Eu vou falar um pouquinho assim de mim, que o Espírito Santo, aqui nesse acampamento, enquanto eu conversava com alguém, eu não lembro quem, me fez entender isso. Eu achei bem interessante. Eu tinha até colocado no grupo dos pastores, né? Eu falei assim, gente, eu nasci na Assembleia, né? Mas eu não tenho aquele DNA da Assembleia, né? Dos irmãos, o pessoal até brinca aqui do Jacinto Manto, né? Eis que te digo, varão, não sei o quê. Quem já viu as pregações da Assembleia de Deus? Aqueles pregadores que falam assim, né? Eles falam assim, e aí, Elias veio no fogo e no redemoinho, e eu vejo a glória. E os pregadores vão cantando assim, dançando e girando. Quem já viu? Aí fica, e aí, eis que vejo, e não sei o quê, e porque o Senhor está movendo este lugar. E lá. Gente, eu falei assim, Jesus, eu nasci na Assembleia, mas nunca aprendi dessa maneira. Por que será? E o Senhor me fez lembrar, na realidade, queridos, o meu pai na fé, ele não era desse jeito. Ele não pregava dessa maneira. Ele tinha, e eu vejo hoje, eu comentando com alguém, eu falei, gente, é isso o meu problema, né? Entre aspas. O meu DNA... O meu discipulador, o meu primeiro discipulador, nunca foi assim. A igrejinha era uma igrejinha pequena com 30 pessoas. E o pastor Luiz Antônio, ele tinha dons de revelação. Quando ele entrava no mistério, ele ficava assim na cadeira. Glória a Deus. Aleluias. Era o máximo. E ele tinha dom, e ele revelava assim, sabe, coisa profunda. Olha, hoje de manhã você falou isso com Deus, Deus está te dando isso. Deus usava ele para curar. E ele tinha uma profundidade na palavra. Ele pregava assim, ele dava estudos. Ele ministrava a palavra, mas não girando no manto, gritando e falando. Ele tinha esse DNA. Ele estava quietinho na dele, né? Nas vigílias o fogo caía, às vezes a igreja estava gelada. E tinha um púlpitozinho assim de madeira, né? Que na Assembleia de Deus sempre tem. Lá não tinha cadeiras, porque era uma igreja muito pequenininha, era um púlpito de madeira. Ele ajoelhava aqui assim no cantinho e começava a orar. E ele começava a cantar aquela música assim, vivifica tua igreja, ó Senhor,
pois sem tua graça ela murcha e fica sem vigor. Ele ia cantando, vivifica, vivifica, baixinho assim, tua igreja, ó Senhor. Ia cantando, baixinho, suave, sabe, naquela graça. Daqui a pouco a unção do Senhor vinha assim, o poder de Deus, e era gente falando em línguas, era profecia, era mistério, e a vigília ia, às vezes era a ceia, e era um poder tão grande, queridos, da presença do Senhor ali. Era uma coisa, tinha dia que a gente saía de lá assim de madrugada, maravilhado. Mas eu nunca vi aquele homem girar, eu nunca vi aquele homem fazer, sabe, pirueta, eu nunca vi ele girar a manivela, nunca. Eu aprendi com ele que o poder de Deus, ele é real, mas ele não precisa da nossa mão. E ele pregava assim, ele pegava a palavra, ia pregando, esmiuçando, e ele trazendo para os dias de hoje. Aí ele trazia para os dias de hoje na gente. A gente voltava para casa assim, a palavra dele era de conhecimento na Bíblia, mas de tratamento na gente. E a gente voltava para casa assim, e de repente me caiu a ficha. Eu digo, gente, eu nasci, foi o meu primeiro discipulador, meu primeiro mestre. Embora eu nunca tenha largado a minha vida para segui-lo, ele foi o meu discipulador, e eu fui discípula dele. Aprendemos, eu e o Marcelo aprendemos muito com ele. A trabalhar, a ser humilde. Se tiver que pintar a igreja, vamos. Ele ia com a gente em tudo quanto é canto, era evangelismo. Nós aprendemos a servir ao Senhor com ele, né? Na simplicidade, na humildade, aprendemos. E aí depois eu passei um período muito difícil, né? E aí quem foi uma pessoa que foi minha discipuladora? A Joyce Meyer, pela televisão. Né? Então eu ainda coloquei aqui, porque vocês conhecem a história, né? Jesus curou o cego, e todo mundo questionando, quem te curou? Ele falou, não sei, eu era cego, ele passou o lodo, eu fui me lavar, quando eu voltei eu não vi mais ele. Não, mas quem é ele? E o cego falou assim, por que vocês estão perguntando, vocês querem ser discípulo dele? Ele falou, não, discípulo dele seja você, nós somos discípulos de Moisés. Então nós podemos ser discípulos até de uma pessoa que já morreu. Por quê? Porque nós vamos aprender os ensinamentos daquela pessoa, né? Aquilo que ela deixou, aquilo que ela passou. Então é muito interessante. É possível. Meu Deus, meu celular abençoado. Não há conexão com a internet nesse momento. Mas eu desliguei ele. Então, boa ideia. Eu para essa tecnologia, eu apelo para os meus filhos. Então, e aí eu percebi isso. Teve esse período que a minha discipuladora foi a Joyce Meyer. Então, era 7 horas da manhã, ela tinha um programa, e eu estava muito mal espiritualmente nessa época. Eu estava mal, que eu não conseguia levantar de manhã. Era 10 horas da manhã, eu ainda estava dormindo. Meu dia começava 11, meio-dia, em câmera lenta, com filhos pequenos em casa. E eu estava muito ruim. E aí, eu não lembro como que eu descobri esse programa e comecei a assistir. Então, eu aprendi com ela muita coisa. Comprei muitos livros. E ela foi minha discipuladora por um bom tempo. Depois, eu comecei a ouvir as pregações do A.W. Tozer, que eu me identifico demais. Então, o que eu percebo? Antes de eu ler um livro, queridos, e eu recomendo isso a vocês, estude a vida do autor. Veja o caráter dele. Porque quem disse isso foi Jesus. Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Né? Ele falou assim, pelos frutos os conhecereis. Olha o fruto da vida da pessoa. Ela vive o que ela prega? Tem fruto na vida dela de transformação, de alegria, de amor, de obras. Porque Tiago fala, a fé sem obras é morta. Não adianta de nada você escolher como um mestre, alguém que prega, fala, mas a vida dela é seca. Ela não produz fruto nenhum.
ela não abençoa ninguém, ela não alimenta ninguém, ela não faz nada. Não existe isso, queridos. Então, a Joyce Meyer tem um trabalho enorme, um ministério enorme, e com crianças na África, e eu amo crianças, e trabalho com crianças, e missão, e ela tem esse trabalho lindo de missão na África. Então eu olho assim, eu falo, é isso. É uma pessoa que eu me identifico, porque ela pensa como eu penso, né, assim, nessa visão espiritual. E o Tozer também, e o David Wilkerson também. Então hoje eu fico me analisando, porque eu me analiso mesmo. E eu percebo que essas pessoas foram me influenciando. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Talvez, muitos de nós estamos sendo discipulados pelo mundo. Porque quanto tempo você passa assistindo TV e vendo na internet? O que você vê na internet está te discipulando. O que você vê na TV está te ensinando. O que você assiste está te moldando, porque é um ensinamento. Não importa que o ator não esteja aqui na sua casa, você está aprendendo com ele algo. Então você pode estar sendo discipulado por muitos mestres. E às vezes há essa confusão na nossa vida, né? A vida de Elias e Eliseu. É a que eu, tipo assim, é aquela que o Senhor tem falado essa palavra comigo há muito tempo, e cada dia o Senhor me dá algo novo, o Senhor me renova, revela algo novo, o Senhor me mostra algo novo, né? O que aconteceu com Elias e Eliseu? Não sei se todos conhecem, mas anotem, depois leiam com calma em casa. Está em 1 Reis 19 até o 21. Deus fala para Elias: vá e unge Eliseu, profeta no teu lugar. E fala mais um monte de outras coisas que Elias terminou não fazendo e Eliseu fez no lugar dele. E aí ele vai e unge Eliseu. E é muito interessante essa passagem, porque quando Elias chega, Elias pega o manto de profeta que ele tinha, e Elias era como João Batista também, ele vestia peles de animais, de camelo, e ele tinha um manto. Todo mundo reconhecia Elias por aquele manto. E aí ele tira o manto e ele joga em cima de Eliseu. E ele fala assim: você sabe o que eu estou fazendo com você. Eliseu entendeu que Elias estava chamando ele. E eu acho muito lindo, porque fala assim: deixa-me dar um... Eliseu fala para ele, né? Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Nessa hora, queridos, Eliseu estava arando a terra. Ele tinha 2 bois e um arado, e ele estava arando a terra. E Elias faz essa proposta para ele. E ele fala assim: ele deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida. E meu pai e minha mãe disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Eu achei isso muito interessante. Porque foi a mesma coisa que Jesus falou para um homem que disse que ia largar tudo e seguir ele. Né? Jesus fala assim, em Lucas 9, 6 a 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. A mesma coisa que Eliseu falou. Né? Eu achei muito interessante. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Foi exatamente o que Eliseu fez. Ele queimou as parelhas, as madeiras, assou a carne. Por quê? Ele não tinha mais para onde voltar. Ele não podia voltar à terra. Ele se desfez de tudo. Ele matou os bois,
ele queimou aquela madeira e ele foi embora. E é isso mesmo que Jesus falou: você quer me seguir? Não volte atrás. Você vem e não volta. Você não volta para onde você estava, você me segue. E foi isso que Eliseu fez. Ninguém mandou Eliseu fazer isso. Ele teve uma convicção. E o que eu acho interessante de Eliseu, a gente vendo Elias e Eliseu. Eliseu aprendeu tanto com Elias, né? Que quando Elias foi ser arrebatado, Eliseu falou assim, essa passagem é a passagem que mais mexe com o meu coração. Eles passaram o Rio Jordão, Elias tirou a capa, bateu no rio e o rio abriu. E eles passaram. E aí depois vem os carros de fogo, separa os dois e leva ele para o céu. Mas antes disso, Eliseu sabia que ele ia ser levado. E Eliseu falou assim: eu quero te pedir uma coisa. Eu quero a porção profética, a herança profética da tua vida sobre a minha. Ele queria o legado, ele queria continuar aquela obra de Elias. E Elias falou assim: olha, você me pediu uma coisa difícil, se você me ver sendo levado de ti, você vai receber, se não, não. E ali Eliseu perseguia. Elias falou: fica aqui que eu vou até ali. E Eliseu falou: não. E ele ia. Não, fica aqui que eu vou ali. Não. E Eliseu ia. Eliseu colou. Queridos, se você quiser o manto de alguém, você vai ter que colar. Você vai ter que colar. Porque aquele manto, ele tem que ser perseguido. Então eu quero que você pare um pouquinho e pense: que tipo de manto está em cima de você? Que tipo de manto você quer? Que tipo de legado você quer? Um legado profético, um legado de ensino, de missão? Em quem você olha assim e fala: poxa, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero aquele manto. Eu quero aquela unção que está sobre aquela pessoa. Sabe, não é inveja não. A gente sabe o que é inveja, a gente sabe o que é admiração. Que tipo de manto você quer? Você quer só aprender? Amém. Quando a gente é criança, espiritualmente a gente está no processo de aprender. Mas chega uma hora que você quer algo mais. E você quer mesmo. E eu acho muito lindo isso, porque aí na hora que ele vai atrás de Elias, e Elias é levado num redemoinho, o manto cai. E ele pega. E ele pega com a convicção, e ele volta do Jordão. E ele fala assim: cadê o Deus de Elias? E tá com o manto na água. Aconteceu com ele? Vai acontecer comigo. Eu recebi a unção, eu vou operar a mesma coisa. Isso tem me incomodado muito, queridos. Aconteceu com Jesus, mas não está acontecendo com a gente. Aconteceu com Jesus tanta coisa, e Jesus fez uma promessa: aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Por que nós não estamos fazendo? A resposta é simples: ou a gente é multidão, ou a gente é um discípulo raso. Não há outra explicação. Não há um legado profético sobre nós. Nós não estamos perseguindo o manto desesperadamente. Porque para perseguir esse manto, nós vamos ter que deixar tudo para trás mesmo. Nossas convicções, nossas ideias, nossas vontades. Assumir um espírito de servo, de servir o tempo todo. Moisés ficava no monte orando 40 dias, 40 noites, e Josué no pé do monte, orando também. Quem quer? Quem quer? Nós queremos a unção, nós queremos a glória, nós queremos ver milagres, nós queremos tudo isso. Eu creio que cada um que está aqui quer. A questão é, para a gente pegar esse manto, é difícil.
tem um preço alto. Por isso que Jesus fala: quem não vir após mim e pegar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus foi claro. Não estou dizendo que se a gente não for discípulo não vai para o céu. O ladrão da cruz foi. A questão é que se você quiser algo grande aqui nessa terra, no reino de Deus, você vai ter que perseguir esse manto com todas as suas forças, com todas as suas posses, com tudo que você tem. Você vai ter que abrir mão de tudo. É um preço muito alto. E eu acho muito legal, Eliseu operou mais milagres do que Elias. Elias ressuscitou uma criança, Eliseu ressuscitou. Os milagres de Elias, ele fez praticamente todos e fez a mais. Mas ele também absorveu uma coisa negativa de Elias. E aprenda isso. O mestre, o discipulador que você escolher, mesmo até sem querer, você vai aprender algumas coisinhas ruins com ele. Porque a gente vê que Elias era irascível. Os soldados vieram para prender Elias. Homem de Deus, se você desce daí, que o rei te chama. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e seus 50. E caiu fogo do céu e matou todo mundo. Aí depois Eliseu estava andando, uns homenzinhos, jovenzinhos, não sei o que era exatamente, riram dele, dizendo que ele era careca. Ele amaldiçoou eles em nome de Jesus, aliás, em nome do Senhor. Veio uma ursa, 2 ursas do bosque e despedaçou os caras. Alguma semelhança não é mera coincidência. Você aprende. Se a pessoa ela tem algum defeito, você também, infelizmente, vai aprender também algumas coisinhas. Então, escolha bem. Escolha muito bem. Então a gente vê isso, queridos, que ele foi muito igual a Elias. Em tudo, em todos os aspectos. Ele era inconformado. Ele não se conformava com a situação. Elias não era, também. Elias não se conformava. E a gente percebe isso. E é muito maravilhoso. Se Eliseu fez quase o dobro dos milagres de Elias, e Jesus falou que aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Então, queridos, o erro está em nós. E eu me coloco dentro do time também. O erro está em mim. Eu ainda não peguei o manto. Eu ainda não peguei a cruz. Eu ainda não realmente me lancei inteiramente. Feche seus olhos. Vamos orar, Mas não se sinta condenado por causa disso. Nem todos foram chamados como os 12. Nem todos. Maria Madalena não deixou de ser discípula. Tantos outros não deixaram de ser discípulos. Eu não quero que você se sinta condenado, acusado ou obrigado a nada. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Senhor te conduzir ao nível que Ele quer que você chegue no discipulado. Escolha vidas para te ensinar. Aprenda com vidas. Aprenda, escolha, com critérios. Pregadores na internet. Use o critério santo, use o critério de Jesus. Seja um discípulo em algum nível. E se não também, se ainda nesse momento você ainda é uma multidão que está seguindo Jesus. Jesus, Ele amou a multidão, Ele curou a multidão, Ele deu comida para a multidão. Ele falou, elas são como ovelhas que não têm pastor. Talvez hoje você ainda não seja um discípulo, você seja uma ovelha. Não tem nada de errado nisso. Ninguém tem que se comparar com ninguém. Ninguém tem que medir nada com ninguém. Mas entenda, pergunte para o Senhor, que nível que você está? Que nível que você quer chegar? Aonde você quer ir? Qual o teu chamado? Aonde que você quer se aprofundar? O tanto que você quer se aprofundar? Aonde você quer chegar? E persegue o manto, persegue aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Elias, ele foi um profeta escolhido por Deus, mas já Isaías, Deus falou assim: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós?
E Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se alistou, ele se colocou. Elias se demitiu. Elias falou: Senhor, já basta, para mim já basta. Eu não sou melhor que meus antepassados, tira a minha vida. Elias pediu demissão. Deus o demitiu, querido. Ele não foi condenado por causa disso, ele foi arrebatado. Mas ele pediu demissão do cargo dele. Já Isaías se prontificou. Então entenda, tem pessoas que são chamadas por Deus e tem pessoas que se voluntariam. Tem pessoas que se entregam, tem pessoas que vão até o Senhor e falam: eu estou aqui, eu quero te servir. Ah, Senhor, sonda os nossos corações. Ministra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a cada um que está aqui, Senhor, qual o nível de discipulado que estão. Pai, qual o nível de intimidade que estão, qual o nível, Senhor, de chamado que estão, em que processo estão. E Pai, que o Teu Espírito possa guiá-los, Senhor, cada um, para aquilo que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Senhor, que nós não sejamos como o Senhor Judas, que abriu mão. Que não sejamos, Senhor, como Elias, Senhor, que pediu a demissão. Nós possamos ser, Senhor, como Eliseu, que perseguiu, Pai. Que ali, Senhor, tomou uma atitude diante de tudo aquilo, de buscar até o fim o chamado, o legado de Elias. Senhor, o Senhor tem, Pai, a unção do Teu Espírito sobre toda a Tua igreja. O Senhor nos prometeu que faríamos obras maiores. Nos ajuda, Senhor, a fluir, nos ajuda, Senhor, a buscar, nos ajuda, Senhor, Pai querido, a sermos instrumentos. É claro que nem todos, Senhor, como Paulo disse, nem todos têm todos os dons, nem todos têm o dom da profecia, nem todos têm o dom de milagres, nem todos têm os dons de curar. Senhor, muitos aqui têm o dom de consolar, o dom de exortar, o dom, Senhor, de ajudar, Pai. E não é menor, não é inferior, é necessário no Teu corpo. Senhor, cada um aqui tem um chamado diferente um do outro. Senhor, nos livra da comparação. As diferenças, Senhor, nos completam. Elas não devem nos dividir. Senhor, tudo aquilo que traz divisão no meio da Tua igreja. Pai, muda a mentalidade dos Teus filhos, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, que nós nos completamos. Que, Senhor, às vezes nós somos mão, às vezes somos pé, e que um precisa uns dos outros, e ninguém é melhor, maior do que ninguém. Senhor, Senhor, propósitos diferentes na vida de cada um, mas que nós possamos, Senhor, crescer como corpo, em amor, Pai, em serviço. Pai, que nós possamos frutificar, Senhor, para Ti, tudo aquilo que está no Teu coração, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que o nosso eu, Senhor, ele diminua e que o Senhor cresça. Que nós possamos, Senhor, refletir a Tua glória aqui nesta terra. Que vidas, Senhor, que estão perdidas possam ver a Tua igreja como um farol, como, Senhor, um barco de salvação, Pai, no meio, Senhor, do mar, onde muitos têm naufragado. Esse é o papel da Tua igreja, Senhor, resgatar vidas, alcançar vidas, porque o Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar. E esse continua sendo o Teu eterno propósito, ó Deus. Nos livra, Senhor, do eu. Nos livra, Senhor, das nossos conceitos, nossas ideias, nossos sonhos. E nos ajuda, Senhor, a usar tudo que temos para Te servir, para Te glorificar, para, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Nos livra, Senhor, de todo egoísmo e de tudo aquilo que nos afasta de Ti. E nos traz, Senhor, para perto de Ti. Pai, ministra o Teu propósito em cada coração. Ministra, Senhor, a Tua vontade, o Teu chamado. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando.